um probleminha técnico aqui, mas então vamos seguir aqui nesse módulo 5, a finalização do módulo 4. Como eu vinha dizendo, na verdade você tinha uma situação onde o sistema bancário assumia um risco muito elevado por conta do descasamento do prazo dos seus ativos, que eram os títulos longos, e do seu passivo, que era um passivo quase diário, que estava aplicado pelos aplicadores no balcão dos bancos em operações de 1 a 6, 7 dias. Bom, isso foi reorganizado por meio da introdução dos fundos de investimento. Hoje, os grandes possuidores da dívida pública são os fundos de investimento, e eles são fundos que são geridos pelos bancos. De fato, os grandes bancos têm 90% dos recursos dos fundos, mas eles não são de propriedade dos bancos. Na verdade, como vocês podem ver aí no slide 25, os aplicadores aplicam em fundos geridos pelos bancos administradores e os fundos aplicam em títulos do Tesouro, o que ocasiona o seguinte: se houver alguma perda financeira para os títulos, né, dos fundos que detêm os títulos, essa perda será não dos bancos, mas dos aplicadores. E, portanto, primeiro, o governo consegue colocar recursos com custos menores, porque o risco é muito mais baixo. Segundo, se houver uma grande perda, como já até aconteceu, chamada de marcação a mercado, né, os títulos desvalorizaram e tiveram que ser reposicionados do ponto de vista do seu valor dentro das carteiras dos fundos, você acaba se gerando uma situação onde os aplicadores perdem, mas os bancos não ficam a descoberto e, portanto, você não tem riscos de quebra do sistema bancário. Então, de fato, houve uma alteração expressiva a partir da introdução dos fundos e hoje é um mecanismo básico, né, das grandes operações de mais longo prazo. Bom, vamos ver um pouquinho como é que é a estratégia, a estrutura de carregamento desses títulos do ponto de vista dos títulos, né? De que título é? Hoje nós temos a letra do Tesouro Nacional, cuja rentabilidade é prefixada, então se faz um leilão e no leilão há um desconto em relação ao valor de face que configura a rentabilidade do título. As letras financeiras do Tesouro rendem a Selic, então na verdade elas são pós-fixadas e rendem mais ou menos a inflação mais a taxa de juros que está registrada, que é operada no mercado financeiro. Temos as NTNs B, né, a série B, que é a grande série, cuja vinculação é ao IPCA, então esses são títulos que rendem a inflação mais os juros, e as NTNFs, que são títulos flutuantes, próximas das LTNs, e que são também pré-fixadas, esse está colocado no slide 26. Para ter uma ideia aí do estoque de dívida, né, é que temos aí no slide 27, como é que o Tesouro publica esses dados. Temos, então, os vários títulos, NTNB, LTN e LFT são os títulos mais importantes, cada um detém mais ou menos quase 30% da dívida. A NTNF vem ali com 11% da dívida. Bom, a composição da dívida pública também é identificável através da forma como são corrigidos os títulos, que na verdade as grandes formas são o pré-fixado, o índice de preços, em geral IPCA, a taxa flutuante e o câmbio em determinados momentos. Bom, e os detentores da dívida pública? Né? Na verdade, as instituições financeiras detêm grande parte dela, os bancos têm uma participação muito expressiva ainda, 25% ali em agosto de 2015. Os fundos de investimento detêm 20%. Os não residentes, estão ali no slide 29, os não residentes detêm 14%. Não residentes são os aplicadores estrangeiros que entram com recursos que são consignados e são mantidos como recursos estrangeiros, mas como aplicação em títulos públicos nacionais. A Previdência, né, cada vez mais os fundos de Previdência são importantes dentro da estrutura de financiamento da dívida, e ali tem 4% das seguradoras. É um segmento que tem crescido muito, hoje já tem mais do que 8%. Então, essa estrutura de seguradoras, né, no mundo, seguradoras e fundos de previdência são os grandes tomadores, os grandes possuidores
dívida pública, ele também está expandindo a sua participação no mercado brasileiro. Só vendo ali no gráfico na parte de baixo, né, a Previdência aplica muito em índice de preços, né, a coluninha vermelhinha ao centro. Governos também apontam, são investidores em grande parte em índices de preço. E os não residentes são muito aplicadores em títulos prefixados. Evidentemente, são aplicações de mais risco do que as aplicações em títulos mais longos, que são as aplicações em IPCA. No início do processo de alongamento da dívida brasileira, que hoje tem títulos até 2045, 2050, você tinha os não residentes participando muito forte disso, mas eles fizeram uma alteração nas suas posições e hoje eles são mais aplicadores em títulos prefixados. Bom, importante, vencimento da dívida pública. Várias tabelas sobre como é que é o perfil dessa dívida. Quanto mais curta essa dívida, logicamente é mais difícil de ser operada em mercado. Quanto mais longa, mais fácil a operacionalização. Embora isso seja uma coisa que tenha dúvidas, porque essa estrutura bancária inteira sofreu com uma divergência muito grande de taxa de juros, muito provavelmente o Tesouro vai fazer alterações e trocar títulos e não ficar jogando a penalização para dentro das estruturas, especialmente bancárias. Fundos até aqui há se coloca mais uma queda de rentabilidade para os fundos, o governo opera menos para fazer com que eles tenham benefícios, mas para o sistema bancário em geral e até pela condição de manuseio dos patrimônios bancários e pelo risco sistêmico, muitas vezes o vencimento longo não significa que o mercado vai assumir o risco, o governo acaba assumindo parcela expressiva desses riscos. Na parte de baixo do slide 30, temos aí a dívida pública a vencer em 12 meses por indexadores. Né? E no slide número 31, temos aí o vencimento da dívida pública por cada um dos agentes que são tomadores, os detentores da dívida pública. Bom, vejam que no slide 32, a gente tem ali todo o processo, todas as posições em dezembro de 14, julho 15, agosto 15, de como é que estão esses títulos e a sua relação também com a dívida imobiliária externa. Então, a gente tem ali os padrões de colocação, na dívida externa eu queria destacar os Global USD, os Euro e os Global BRL, né, que são títulos de aplicação de bônus vendidos em reais no mercado internacional. E temos ali também, lá embaixo, a dívida contratual, especialmente com organismos multilaterais e com credores privados e agências governamentais, por exemplo, agências que emprestam recursos para financiamento de suas exportações e que o Brasil toma como financiamento de importações. Vejam que os índices de preço são títulos longos e os prefixados são sempre prazos menores pela volatilidade do mercado e pela falta de condição de previsibilidade numa estratégia de mais longo prazo. Bom, nota vocês também que tem aí o Banco Central publica, e o Tesouro também publica, o custo médio da dívida pública federal. E esse é um movimento, tem um movimento ascendente, né, junto com a taxa de inflação, junto com o processo de elevação da taxa de juros, como vocês veem aí pelo processo, especialmente do ponto de vista da dívida pública federal e da dívida pública mobiliária federal interna, você tem um processo de expansão dos custos dessa dívida ao longo desse processo, especialmente de meados de 2013 até 2015. Bom, vejam que então a gente quis mostrar aí, de um lado, a dívida mobiliária, os conceitos de dívida, quero frisar a dívida bruta do governo geral e a dívida líquida do setor público, sempre foram os grandes conceitos de endividamento que se usou em todas as estratégias de monitoramento da política fiscal, e tentamos mostrar aí também um pouco
o que é a dívida e quais são os grandes tomadores dessa dívida e o formato dela enquanto títulos que são colocados em mercado. Finalizamos assim o bloco de aulas sobre déficit público e dívida pública. Muito obrigado.